Ele já foi citado algumas vezes aqui nos vídeos do universo Game of Thrones, um esquenta, né, para a série House of the Dragon, e olha, já te adianto que é um cara polêmico, a começar pelo nome. Eu tô falando de Daemon Targaryen, o comandante da patrulha da cidade de Porto Real, o príncipe, o marido e tio de Rhaenyra Targaryen e a loucura em pessoa na disputa pelo Trono de Ferro. Eu vou te apresentar esse cidadão aí de Westeros, mas antes, se inscreva aqui no canal e também deixa um like já de cara. O like é de graça, mas me ajuda demais. Vamos lá começar mais um Universo Game of Thrones. Daemon vai ser interpretado pelo ex-Doctor Who, o Matt Smith, né, na série House of the Dragon. Ele é o segundo de 3 filhos do Balon Targaryen e neto do rei Jaehaerys I. Daemon cresceu como um jovem aventureiro, montando o dragão Caraxes, e dizia-se que seu rosto era conhecido por cada ladrão, prostituta e apostador na Baixada das Pulgas. Explicando rapidinho, a Baixada das Pulgas era um bairro pobre ali da capital, né, Porto Real, que já apareceu várias vezes na série Game of Thrones. Eu gosto de pensar o Daemon, só para você ter um pouco assim, uma descrição bem interessante na cabeça, como uma mistura do Tyrion e o Jaime Lannister, por mais que alguns amigos com quem eu já debati sobre isso discordem. O Daemon foi nomeado cavaleiro logo cedo, quando ele tinha 16 anos de idade, recebendo a espada Irmã Negra, que um dia eu vou falar bastante aqui no universo Game of Thrones, né? E desde então, desde que foi nomeado, já passou a ser um guerreiro muito respeitado. É aquele negócio, né? Meritocracia, né? Não é? Enfim, logo no começo do reinado do irmão, Viserys I, ele chegou a atuar como mestre da moeda e mestre de leis, mas ele não tinha tanta paciência para funções mais burocráticas, sendo então nomeado como comandante da patrulha da cidade de Porto Real, a patrulha. Não confundir com Patrulha da Noite nem com a Guarda Real. E a partir dessa nomeação ele começou a se destacar bastante, ganhando a confiança dos seus homens e ficando bastante poderoso. É daqui que eu faço a relação dele com o Jaime, porque podemos ver como o Jaime manipula bastante a Guarda Real, isso lá em Game of Thrones, né? Como o Jaime manipula bastante a Guarda Real a fim de suas vontades mais pessoais, às vezes até contra o que queria ali o Robert Baratheon enquanto rei. Eu já falei, não confunda patrulha com guarda, afinal é só um exemplo para sustentar essa comparação. Enfim, uma curiosidade rapidinho, a patrulha ficou conhecida como os Mantos Dourados porque o Daemon deu a cada um dos homens um manto da cor de ouro, o que elevou muito a moral e também a lealdade da patrulha para com o seu líder. Daemon é um cara de muitas mulheres, digamos assim. E o primeiro engodo com relação a isso é que, enquanto estava casado com a Rhea Royce, Daemon se apaixonou por uma prostituta que lhe servia também de mestre dos sussurros, a Mysaria, conhecida também como a Senhora Miséria. Esse é só o primeiro engodo ali dos relacionamentos do Daemon. Ele seguia comandando a patrulha, né? Inclusive ele ia sendo cada vez mais conhecido pela sua crueldade com eventuais criminosos que andavam ali pela cidade. O cara, ele era um ditador, um cara extremamente bruto. Quanto mais moral ele ganhava, de maneira mais absurda ele atuava ali nos corredores de Porto Real, digamos assim. E enquanto isso, né? Enquanto ele estava fazendo a fama dele, o Viserys perdia filho atrás de filho, coisa que eu já contei lá no outro vídeo, quando eu comentei sobre o início da Dança dos Dragões. Tá aqui em cima, é só clicar, tá? No início da Dança dos Dragões e porque a princesa Rhaenyra deveria ser a rainha. Então, volta lá naquele vídeo até você chegar nesse daqui. O Daemon, ele tinha grande ambição pelo Trono de Ferro. E isso era de conhecimento público. Todo mundo sabia que ele queria muito o reinado. Então, quando a rainha morreu, dando luz a Balon, né, e o menino também morreu dias depois, para ele estava quase certo que ele seria o próximo cara ali na linha sucessória, já que o Viserys não teve filhos homens vivos com a Aemma, né? Essa história que eu já falei lá no primeiro vídeo. Inclusive, momentos fofoca aqui de Westeros, o Daemon ele foi visto num bordel bêbado e fazendo piada sobre a morte do Balon.
chamando o sobrinho do o herdeiro por um dia, o que enfureceu Viserys e foi um dos motivos que levou ele, né, o Viserys, a declarar Rhaenyra como a sua sucessora. Nesse momento, o Daemon e a Rhaenyra, eles eram meio antagonistas, se você perceber, mas isso vai mudar, tá? E, inclusive, essa nomeação do Viserys para com a Rhaenyra deixou o Daemon puto a ponto de renunciar o comando da patrulha, largar momentaneamente a sua mulher e correr para Pedra do Dragão, ali com a Mysaria, né, a prostituta da qual eu já falei, e também mestra dos sussurros, e ele foi lá nas costas do Caraxes, né, o seu dragão, para Pedra do Dragão. Depois de engravidar a Mysaria, ele quis dar a ela um ovo de dragão. Isso aqui é muito interessante, porque os ovos de dragão, eles eram sim dados para os herdeiros Targaryen, né? Mas só que os herdeiros legítimos, isto é, que eram fruto ali de um casamento oficial. Não era o caso de Mysaria com o Daemon. O rei Viserys exigiu então que o Daemon entregasse o ovo de volta, retornasse para a esposa dele e enviasse a Mysaria para Lys, lá do outro lado ali do Mar Estreito, lá em Essos. Isso aconteceu, ela foi enviada, mas o navio enfrentou uma tempestade e a Mysaria perdeu o filho, o que só piorou a relação entre o Daemon e o irmão, né? O Daemon culpava o irmão pelo acontecido. Depois disso, o Daemon, partiu para as ilhas de Passo Pedra, que eu prefiro chamar de degraus, né? Os degraus, que fica ali na costa leste, lá embaixo ali. A Atreus coloca na tela, fica lá embaixo em Dorne ali. Ilhas, ou melhor, região infestada por piratas, né? É a conhecida Terra de Ninguém, e lá ele lidera uma invasão, cria diversas inimizades tanto com a turma das Cidades Livres lá em Essos, quanto também com as casas importantes de Westeros, mas entre várias confusões, ele acaba conquistando quase todas as ilhas e se declara Rei dos Degraus. Ele queria fazer com aquela região meio com que o que aconteceu lá no norte, né? O Winterfell meio que tinha uma distância do centro administrativo ali de Westeros, que era Porto Real e as cidades, as regiões, melhor dizendo, mais próximas, mas ele queria meio que formar essa parte aqui de baixo como se fosse meio que um Winterfell. Depois de um tempo, ele se entedia dessa missão, né? Porque não dá em nada. Ninguém ligava pra onde ele estava, essa é a verdade, assim. Já era terra de ninguém e ele se tornou o rei da terra de ninguém. Então ele se entediou dessa aventura e decidiu voltar para Porto Real, exatamente no dia do torneio de aniversário do casamento do Viserys com a Alicent Hightower, que eu já falei sobre ela também. Mas eu vou falar mais ainda no vídeo sobre os verdes e os negros, né? Que são as duas facções rivais aqui nesse cenário. Então ele chega montado no Caraxes, oferece a coroa de rei dos degraus ao Viserys e os dois meio que reatam ali, coisa de irmão, né? Briga, vai, briga, vai, briga, vai. Só que isso também não acontece por muito tempo. Importante aqui, a essa altura, o Viserys já tinha filhos homens com a Alicent, o que jogava o Daemon bem mais para trás ali da linha de sucessão. Ainda obcecado pelo trono, o que ele faz? Ele fica do lado da Rhaenyra, se mostra como um aliado e fica elogiando e paparicando a sobrinha o tempo inteiro. Daí começa a circular um rumor que ele tinha desvirginado a Rhaenyra, o que indignou Viserys. E então, somente 6 meses depois de ter retornado a Porto Real, o Daemon já foi exilado de novo e retornou para a região dos degraus. Lembre-se, eu disse que ele teve um esquema com a Mysaria, mas que nunca deixou a sua esposa, né? A Rhea, que só morreu nessa época aí, em uma queda de cavalo, que levou o Daemon a se casar com a Laena Velaryon. A Laena é filha do seu amigo e parceiro lá nas batalhas dos degraus, o Corlys Velaryon, e é relevante você entender que a família Velaryon era muito poderosa e supostamente uma família de sangue puro valeriano, ou seja, concedia a eles um poder político muito relevante, muito interessante. E nessa altura, todo o movimento do Daemon era focado no Trono de Ferro, sendo esse então mais um movimento do Daemon em busca de aumentar a sua influência para quebrar um pouco essa linha sucessória. Com a Laena teve 2 filhas e ela, a Laena, morreu no parto de um terceiro filho, ou seja, 2 filhas mulheres. Quando ele nasceu o filho homem, que dá mais respaldo a ele, né? Porque, poxa, então ele vai ter herdeiros ali, faz sentido ele dar um passo para trás aqui na linha sucessória, um passo para frente, na verdade, na linha sucessória. Mas ela morreu no parto do terceiro filho. Nisso, morreu também o marido da princesa Rhaenyra, quase ao mesmo tempo, o Laenor Velaryon. Olha só,
ambos as famílias Velaryon aí meio que perdendo relevância, né, dentro de Westeros por conta das mortes. Então, rapidamente, o Daemon e a Rhaenyra se casaram. E os dois fizeram isso porque queriam urgentemente aumentar a influência deles e conseguir reinar. Olha só que movimento interessante, né? O Daemon e a Rhaenyra, ambos eram, de certa forma, obcecados ali pelo Trono de Ferro. Então, eles se juntaram, eles eram meio que inimigos, não inimigos necessariamente, mas eles tinham um certo antagonismo, então eles meio que se juntaram para melhorar essa linha de sucessão aí que não estava batendo nas costas deles. Muita atenção no que eu vou dizer, tá? Os dois fizeram a cerimônia escondida do rei Viserys I, e eles tiveram nesse relacionamento mais 2 filhos. E quando estava grávida do terceiro, a Rhaenyra descobriu que o pai tinha morrido, e os Verdes já haviam coroado seu meio-irmão, o Aegon II, frustrando completamente os planos da Rhaenyra e também do Daemon, né? Tanto que essa informação desestabilizou a Rhaenyra e a levou a perder a criança, segundo contam, né? Essa daí é a posição do Daemon Targaryen no tabuleiro político de Westeros, enquanto estoura a Dança dos Dragões. Um príncipe conhecido pela sua ferocidade e crueldade, odiado por muitas casas influentes que literalmente querem a sua morte, mas também tendo o apoio irrestrito de outras casas, o que faz ele ser meio que um fiel da balança entre o caos, o ódio e os poderes, as alianças políticas que rondam os corredores de Westeros. Ele é casado com a sobrinha e visto por muitos como aquele que de fato governaria caso a Rhaenyra fosse coroada, o que não é bem verdade, uma vez que isso é a opinião do Otto Hightower conspirando contra a Rhaenyra e também contra o Daemon principalmente, tudo isso para plantar a ideia que ela, a Rhaenyra, por ser casado com Daemon, é uma opção perigosa para o trono. Tem até uma fala do Otto para com o conselho dizendo assim: não duvidem que se a Rhaenyra se sentar no trono de ferro, será o Daemon quem governará, um rei tão cruel e implacável quanto o Maegor jamais foi. Um dia eu falo do Maegor, que tem um reinado realmente muito implacável. Então foi daí que se criou essa fama que menospreza a Rhaenyra, a afasta do trono e coloca o Daemon como uma figura politicamente maléfica e muito perigosa. O Daemon, minha gente, é o rastilho de pólvora, ou melhor, o fogo vivo nesse momento muito delicado ali para a casa Targaryen. A escolha do Matt Smith eu acho bem acertada para atuar, né, para fazer esse personagem, porque ele consegue entregar geralmente um personagem meio dúbio. É legal, mas também não tão legal assim. E eu acho que isso é fundamental para entendermos o Daemon Targaryen. É isso, eu te vejo no próximo vídeo aqui do Universo Game of Thrones, espero que por hora tenha bastado. No próximo vídeo eu falo das 2 facções, os verdes e os negros, né, ou os pretos, como essa disputa aí que acontece em Westeros, pra gente entender melhor ainda esse grande tabuleiro. Até o próximo vídeo e tchau.